em 2 Pedro, capítulo 3, e eu quero enfatizar aqui os versículos 8 até o versículo 8, 9 e 10. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ó Espírito Santo, vem iluminar nossa mente e o nosso coração, para que possamos ouvir, aprender, guardar e praticar a sua palavra. Ó Espírito Santo, converta o nosso coração, mude, Senhor, a nossa sorte e perdoe e lava-nos, Senhor, de todos os nossos pecados. Convença-nos, ó Espírito, dos nossos pecados. E que, se for da vontade do Senhor, ó Deus, que nesta noite o Senhor possa operar salvação em nosso meio. Que vidas possam se render ao Senhor e que outras, ó Deus, possam se acertarem contigo, Pai, voltarem para os caminhos de Deus e continuarem servindo ao Senhor até o dia que Jesus virá. Oramos pedindo a sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem hoje é A Misericordiosa Demora de Deus. Às vezes pode ser que você em algum momento tenha pensado nisso, né? A Bíblia fala tanto que Jesus vai voltar, pessoas falam tanto que Jesus vai voltar, existem livros, filmes, músicas e tantas coisas que falam sobre a volta de Jesus, mas Jesus está demorando. Os nossos tataravós, bisavós, avós, nossos pais, talvez falavam sobre isso. E pode ser que em um determinado momento da sua vida isso tenha passado pela sua mente. Mas será que Jesus vai voltar mesmo? Ou talvez você já teve um diálogo com alguém que disse isso para você. Não, essa história de que Jesus vai voltar, isso é uma lenda. Isso não é verdade. Isso é um conto de fadas, isso é uma forma de ver as coisas, porque cada um crê naquilo que quer crer. Então, estas coisas, tanto os nossos pensamentos, quanto aquilo que os homens falam contra a doutrina da volta de Jesus Cristo, na verdade, elas são antibíblicas. Porque a Bíblia nos diz, e a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, reta, poderosa, infalível, perfeita. E essa palavra não mente. Tanto é que no Novo Testamento, quase todos os livros do Novo Testamento, com exceção de Gálatas, Filemão, 2ª e 3ª João, todos falam acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. Se você fizer um apanhado e estudar a fundo o Novo Testamento, provavelmente você vai encontrar mais de uma centena de vezes em que se faz menção da volta de Jesus Cristo. Então, essa doutrina, ela ensina de fato que Jesus Cristo voltará à terra, e Ele voltará com poder e muita glória, e todo olho verá. E a Bíblia diz que toda língua confessará que Ele é Senhor, e todos se colocarão de joelhos reconhecendo a sua autoridade e o seu poder. Ele virá para julgar o mundo.
Ele virá também para julgar as pessoas, ele virá para julgar a própria igreja. Mas depois que ele julgar todos e todas as coisas, ele resgatará a sua igreja. E então será o fim deste mundo como nós o conhecemos. Isso mostra para nós, irmãos, que a história ela não está à deriva. A história não é cíclica, como alguns pensam, ou seja, o que está acontecendo hoje já aconteceu no passado e a história vai se repetindo. Não, a história ela é linear e Deus escreveu a história. Tudo está escrito e determinado por Deus. A história está sob o controle de Deus. Nós não estamos vivendo o acaso, nós não estamos vivendo um dia após o outro, como alguns pensam. Nós estamos vivendo o dia que o Senhor nos fez. Não é um dia qualquer, é o dia que o Senhor nos fez. É o dia em que naquele dia nós podemos ter a certeza que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós, de que o cuidado de Deus está sobre nós, de que as promessas de Deus sobre nós, elas vão se cumprir como tem se cumprido para a glória do Senhor. Então essa doutrina, ela é pilar para a fé cristã, porque assim como Jesus Cristo veio para salvar-nos do pecado, da morte, do inferno, ele virá para nos levar e estarmos com ele para sempre. Mas nós temos que admitir que essa doutrina, ela é desprezada, ela é ridicularizada e ela é escarnecida por milhões de pessoas. Se fizermos uma pesquisa, até mesmo dentro de muitas igrejas evangélicas, e entrevistarmos muitos crentes já de muitos anos, é bem provável que nós vamos encontrar um ou outro, ou talvez alguns, que ainda vão ter uma dúvida em relação a isso, que ainda vão pensar que isso talvez seja somente um texto poético, de um estilo diferente de dizer algumas coisas e trazer uma esperança para nós. É provável que nós vamos encontrar pessoas dentro das igrejas que também estarão ridicularizando, zombando e desprezando essa doutrina. E isso não é difícil, porque Pedro, como nós lemos aqui, ele escreve para os crentes, os eleitos daquela época, para instruí-los acerca da vida cristã e para combater as heresias. A primeira carta de Pedro, ele escreve exatamente para alertar a igreja quanto à entrada de falsos mestres na igreja, ensinando heresias. E aqui ele continua, só que ele acrescenta a questão da vinda do Senhor. Por quê? Porque esses falsos mestres que estavam entre os crentes, estavam também disseminando o gnosticismo dentro da igreja, que é a combinação do misticismo, do sincretismo religioso e de correntes filosóficas. É exatamente o que nós estamos vendo hoje, um novo gnosticismo aparecendo. E esses falsos mestres não somente faziam isso, como também eles zombavam da segunda vinda de Cristo. Veja, por exemplo, o versículo 4 do capítulo 3 que nós lemos, a parte A, diz assim: eles diziam, entre eles, os crentes, onde está a promessa da sua vinda? Porventura não é o que nós também vemos nos dias de hoje, às vezes pessoas falando isso assim de forma clara, ou às vezes de forma subliminar, como muitas vezes nós percebemos nos eventos artísticos do nosso país, quando desprezam e zombam do nosso Senhor. E ali, como foi dito hoje pela manhã, não temos que defender o Senhor, porque Ele não precisa da nossa defesa. Ele é juiz e Ele retribui a cada um segundo aquilo que é devido. Mas esses falsos mestres, nos dias do apóstolo Pedro, então eles diziam isso: olha, cadê a promessa, cadê a vinda? E eles dizem mais, no versículo, continuando o versículo anterior, melhor, fala assim: nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Ou seja,
a razão por que muitos zombam, negam, ridicularizam essa doutrina é porque querem viver nas paixões pecaminosas, na prática abusiva e desnecessária de todas as coisas erradas e maldosas que este mundo tem para oferecer para aqueles que não creem em Jesus. Então, quando nós queremos viver uma vida, ou quando alguém, nós não, quando alguém quer viver uma vida sem ter a sua consciência, digamos assim, pesada em relação a um julgamento futuro, qual é a melhor estratégia que o diabo dá a essa pessoa? Nega, vai negando, e como dizem por aí, uma mentira dita várias vezes na cabeça de alguém, ela se torna o quê? Uma verdade. Então, esses vão negando essa verdade para que possam continuar na sua prática pecaminosa. Por isso eles perguntavam: ora, onde está a promessa da sua vinda? Escárnio aqui, irmãos, é o desprezo deliberado por Deus e seu Filho. É um pecado intencional. Eles duvidavam aqui da veracidade das Escrituras. E eles queriam com isso gerar dúvidas no coração dos crentes daquela época. Porque eles tinham poder persuasivo, eles tinham argumentos, eles tinham uma aparência de autoridade. Quando eles falavam, algumas pessoas, principalmente os neófitos, provavelmente ficavam balançados com aquilo. Então o argumento que eles usavam para desprezar a doutrina é esse: que desde a vinda de Jesus ao mundo nada mudou, que todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, e hoje mais do que nunca. Daqui a alguns anos, segundo o calendário bíblico do Novo Testamento, nós vamos poder comemorar exatamente 2000 anos quando Jesus começou o seu ministério público na terra. Daqui 7 anos, você pensou nisso? Então, se nós olharmos para trás com um coração vacilante, com alguma coisa que não agrada a Deus, é bem provável que também vamos pensar: ora, Jesus veio, muitas promessas que ele voltará, mas até hoje o mundo continua como está. Qual é a tentativa dessas pessoas? A tentativa é de escapar de um juízo. Veja o versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Aqueles falsos mestres sabiam disso. Eles sabiam que isso era verdade. Então negavam para que não fossem incluídos nesse juízo, mas a palavra de Deus está dizendo que tudo que existe, até mesmo todo o universo, todos os planetas, estrelas e galáxias, tudo está reservado para aquele dia em que será destruído pelo poder de Deus. Então, meus irmãos, o que nós podemos ver hoje é que também, nos dias atuais, há milhões de pessoas que zombam da doutrina da volta de Jesus. Há milhões de pessoas que escarnecem quanto à ideia de um julgamento, que zombam da possibilidade de que existe um inferno, que esse inferno seja real, negam a existência do inferno, porque, como eu disse, quanto mais negar na concepção deles, mais livres do inferno eles ficarão. É um grande engano, pois os modernos falsos mestres distorcem as Escrituras, ensinam teologias fantasiosas para justificar seus desvios morais, e há uma grande multidão seguindo esses falsos mestres, porque eles ensinam e pregam aquilo que um coração corrupto e incrédulo quer ouvir. São apóstatas, pervertidos e imorais, preferem a heresia do que o arrependimento, preferem a mentira que a verdade. E o que pensam e o que ensinam e pregam a verdade é que não mudará a realidade que as Escrituras nos ensinam.
Não importa se os falsos mestres, com seus argumentos, seu poder persuasivo, têm palavras poderosas para hipnotizar as massas e para levar milhões ao erro. O fato é que isso não mudará a realidade. Deus estabeleceu um dia para julgar este mundo e Ele há de julgar este mundo. Deus estabeleceu um dia que Jesus Cristo voltará como juiz e não mais como um cordeiro. Então, por mais que tentem negar, isso não há de mudar aquilo que está determinado pelo Senhor. Então, quando nós pensamos nessa questão da demora de Deus, nós temos que entender que nada mais é do que um ato misericordioso do Senhor. Porque nós podemos dizer o seguinte: por que Deus está demorando? Por que Deus ainda não enviou Jesus Cristo? Por que os selos não foram abertos? Por que as taças não foram derramadas? Então, nós queremos aqui, à luz desse texto, irmãos, extrair para nós pelo menos 3 verdades que são consoladoras e, ao mesmo tempo, desafiadoras para nós. A primeira verdade nós encontramos no versículo 8. Deus tem o seu próprio tempo. Deus tem o seu próprio tempo. Deus não age de acordo com o tempo do homem. Deus age de acordo com aquilo que Ele estabeleceu. Nós cremos pelas Escrituras que nenhuma só palavra de Deus caiu por terra e jamais cairá por terra. Em toda a Bíblia nós vemos isso. E é maravilhoso para nós, irmãos, ver como o Senhor trabalha no seu tempo e não no nosso tempo. Porque se fosse no nosso tempo, as coisas já estariam bem piores do que estão nos dias atuais. Então, por causa da sua bondade e seus planos, que são incomparáveis, é que Deus ainda não derramou o seu cálice de ira sobre a terra. Ele ainda retarda um pouco a volta de Jesus, no sentido de dar tempo àqueles que estão andando nos pecados do seu coração. Então, com sabedoria, Deus demonstra cuidado em cumprir as suas promessas. Pedro está dizendo aqui: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Para o Senhor, um dia, o que, irmãos? Como 1000 anos. E 1000 anos, como um dia. Então, é provável que nos tempos, ou na época de Pedro, os crentes estivessem com suas expectativas um pouco frustradas. E que por causa disso, eles talvez estavam passando por um momento de impaciência, de ansiedade, talvez até mesmo por causa da perseguição que eles estavam sofrendo, das coisas difíceis e dolorosas, dos muitos sofrimentos que eles estavam enfrentando. Então eles estavam ansiosos: vem Jesus, a gente não aguenta mais, e aquela impaciência estava prejudicando o relacionamento deles com Deus. Então Pedro, ele escreve para aqueles crentes para tranquilizar o coração deles. E aqui no versículo 8, o que Pedro faz? Pedro está mostrando para eles a eternidade de Deus, que Deus é eterno. Nós somos imortais, mas só Deus é eterno. E por causa da eternidade de Deus, então Deus age de acordo com os seus decretos, que são infalíveis e que também são imutáveis. Então, acredito que a suposta demora é porque Deus sabe o melhor momento para agir. Somente Deus sabe controlar o tempo. Ele sabe o melhor momento. Só Ele pode controlar todas as coisas, desde os menores detalhes, até as coisas maiores e as situações mais difíceis, porque Ele tem o total controle de tudo e nós devemos confiar nele, tão somente nele. Então, Pedro está levando a igreja a olhar para a eternidade de Deus, a natureza de Deus. Nós somos imortais, como eu disse, mas só Deus é eterno. Nós somos limitados, mas só Deus é ilimitado. E essa verdade acerca da eternidade de Deus, irmãos, deve trazer ao nosso coração conforto e esperança, pois somos amados e protegidos por um Deus eterno, um Deus que não falha, um Deus que não dorme, não se cansa, um Deus que não chega atrasado, um Deus que não deixa de ver as nossas situações, que não deixa de ouvir as nossas orações, um Deus que está acima de tudo e acima de todos. Então isso tem que trazer conforto e esperança em nosso coração. Nós cremos um Deus eterno, absolutamente eterno. Mas nós entendemos que é difícil compreender a doutrina da eternidade de Deus, porque nós tentamos compreender
a doutrina da eternidade de Deus a partir da nossa realidade. E a nossa realidade é finita. Então, tudo para nós está dentro de um tempo, um temporário. Tudo para nós está dentro de um cronograma, de uma agenda, de um calendário. Então, é difícil na nossa mente finita, temporária, pensarmos na eternidade de Deus e compreendermos essa eternidade de Deus. No entanto, quando nós compreendemos isso, nosso relacionamento com Deus muda. A nossa vida com Deus, ela ganha um significado diferente. Nós deixamos de lado os nossos fardos, os fardos da preocupação, da ansiedade, do medo, das coisas futuras e descansamos naquele que é poderoso. Meus irmãos, a fé é que nos guia para a eternidade. A fé é que nos ajuda a manter viva essa esperança de que as promessas de Deus serão cumpridas. Então, a primeira verdade que nós podemos extrair aqui é essa: Deus tem o seu próprio tempo, Ele age de acordo com o tempo dele, e Deus não tarda, e Deus também não falha, como dizem por aí, Deus não tarda e nem não falha, é verdade. Deus está trabalhando, irmãos, por nós. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, enquanto nós fazemos nossas atividades, enquanto estamos aqui, Deus trabalha pelos seus, Deus cuida dos seus. Então descanse no Senhor. A segunda verdade que nós aprendemos aqui está no versículo 9, na parte B do versículo, que diz assim: pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Qual é, então, a segunda verdade? A segunda verdade é: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus é longânimo para com os pecadores e para aqueles que estão desviados da presença do Senhor. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus realmente está esperando pacientemente, dando oportunidades após oportunidades, mas tais pessoas têm que estar sempre avisadas. Ele estabeleceu um dia, e esse dia virá, e a Bíblia diz aqui em Pedro que ele virá como um ladrão, e o ladrão não manda aviso para você quando ele quer te assaltar, o ladrão não avisa para você quando ele quer entrar em sua casa. Ele vem de supetão, sem aviso. E é assim que a Bíblia descreve a vinda do Senhor Jesus Cristo: será como um ladrão, ou seja, aquele dia será comparado ao dia do ladrão, sem aviso prévio. Então Deus, na sua grandeza, está estendendo o tempo da graça, está estendendo a oportunidade, porque Ele não tem prazer na morte do perverso. E qual é a vontade de Deus então para estes? Que esses cheguem ao arrependimento, ao arrependimento. Aqui Deus está exibindo a sua graça, aqui Deus está mostrando a sua graça. Pedro aqui faz uma menção daquilo que está escrito em Ezequiel, capítulo 18, 32, quando a Bíblia diz assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei, diz o Senhor. Também em Ezequiel 33, versículo 11, está escrito: então, certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, diz o Senhor. Então Pedro, conhecedor da Bíblia, que era do Antigo Testamento, então ele traz essa mesma informação, dizendo assim: não querendo o Senhor que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, ao arrependimento. Meus irmãos, é interessante e é importante aqui nós fazermos uma nota aqui, porque a palavra de Deus, ela não está dizendo aqui, ensinando o universalismo. O que é o universalismo? É a teoria de que alguns creem e pregam, de que todos os homens, sem distinção, serão salvos no último dia. Todos os homens, mesmo aqueles que fizeram as coisas mais absurdas, mesmo aqueles que negaram a Deus, que zombaram de Deus, segundo essa teoria,
todos serão salvos. Em 1 Timóteo 2,4 está escrito assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da salvação. É esse texto que geralmente muitos usam para justificar essa teoria. Mas qual é o contexto desse texto de 1 Timóteo 2,4? A Bíblia diz que naquela época o apóstolo Paulo, no versículo 1 e 3 do capítulo 2, ele manda que a igreja faça orações e súplicas, intercessões de ações de graças em favor de todos os homens, sejam eles reis, ou sejam aqueles que estejam investidos de autoridade. O que Paulo está ensinando em 1 Timóteo 2,4 é que todos os homens aqui devem estar incluídos em nossas orações para que eles se arrependam, para que eles sejam salvos. O versículo 3 aí fala isso. Então ele vem no versículo 4 e diz: porque é a vontade de Deus que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento e sejam salvos. Mas veja algo interessante que nós aprendemos aqui. Todos os homens desse versículo não é uma referência a todos os homens sem exceção. Significa todos os homens sem acepção. Pois é certo que nem todos serão salvos. Então veja, o que Paulo e a Bíblia estão nos ensinando é que a salvação é para todas as classes humanas, judeus, gentios, ricos, pobres, religiosos, o patrão e o empregado, todos estão incluídos no abraço ilimitado da graça de Deus. Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse que naquele dia estarão na presença de Jesus pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, raças, culturas e nações. Porque o evangelho vai alcançar o mundo inteiro, estará passando por todas as fronteiras, mas não quer dizer que todos os homens serão salvos. Senão, Pedro não teria dito aqui, do versículo 3 até o versículo 6, que os falsos mestres, os escarnecedores, seriam destruídos no dia do juízo final. Então, qual é a melhor interpretação dessa informação que nós temos aqui? A melhor interpretação é que Pedro está falando sobre os eleitos de Deus. Pedro está dizendo que a vontade de Deus é que nenhum dos seus eleitos pereça, mas que todos eles cheguem ao pleno conhecimento do Senhor. Então é uma referência ao povo da aliança, aquele povo que foi incluído no sacrifício de Jesus, aquele povo por quem Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz, aquele povo por quem Jesus Cristo disse: está pago, eu paguei, aquele povo a quem Jesus Cristo virá um dia para buscar. Então Pedro está dizendo aqui para a igreja, para esses eleitos. E como nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, aí entra a nossa responsabilidade como igreja de anunciar o evangelho da salvação, de pregar Jesus Cristo vivo, ressurreto, poderoso Rei, que está assentado no trono à direita de Deus Pai, intercedendo por nós e que haverá de vir para julgar o mundo. Cabe a nós, como igreja, falar e alertar aqueles que estão vivendo como se nada disso fosse acontecer, de que um dia Jesus virá e de que aqueles que zombaram do Senhor receberão o castigo eterno e serão lançados no lago de fogo, onde haverá fogo e choro e ranger de dentes. Agora pense nas pessoas que você ama, pense nos seus familiares, pense em quem está sempre ao seu lado todos os dias e que você sabe que ele está nessa situação. Você tem falado do amor de Deus para tais pessoas? Você tem alertado essas pessoas acerca do perigo que elas estão correndo? Você tem apressado a vinda do Senhor pregando o evangelho? Então aqui nós temos essa terceira verdade, a segunda verdade melhor que nós aprendemos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você pode dizer amém por isso? Mas há uma terceira aqui, verdade. Versículo 9, a parte A do versículo 9. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns
a julgam demorada. Então, qual é a terceira verdade que nós aprendemos aqui? A terceira verdade é: a demora de Deus é uma oportunidade de ouro. A demora de Deus é uma oportunidade de ouro. É verdade que Deus é soberano. É verdade que a sua vontade, a vontade de Deus é o que mais importa. É verdade que Ele age de acordo com o tempo dEle, na sabedoria dEle e na soberania dEle. Mas veja que Pedro está dizendo aqui, que Deus é longânimo. Ele não está retardando a volta de Jesus. Na verdade, ele está estendendo ao pecador a oportunidade de se arrepender e se converter ao Senhor. Então, a demora da segunda vinda de Cristo está relacionada a essa longanimidade de Deus. O adiamento da volta de Jesus é a oportunidade que Deus está dando aos pecadores para que venham conhecer a verdade, se arrependerem de seus pecados e serem salvos. Então, cada dia que o Senhor nos dá significa que Ele está nos dando mais uma oportunidade. Cada dia é uma bênção de Deus, cada dia é um presente de Deus, cada dia é uma chance para que esse pecador possa ouvir a verdade, ter o seu coração quebrantado e se arrepender do seu mal e se voltar para o Senhor Jesus Cristo. Então Pedro está aqui ressaltando essa longanimidade que é fruto do Espírito. É fruto do Espírito que nós também devemos imitar do Senhor. Deus é longânimo, amém? Por isso, Deus é Deus de sabedoria e sabedoria infinita. E a palavra longanimidade aqui no original, no hebraico, significa vagaroso em irar-se, ou vagaroso em entrar em um estado de raiva ou de rancor, e no grego literalmente significa longura de espírito. Sim, longura de espírito. Significa que Deus está estendendo o prazo. E Deus faz isso, irmãos, para manter as portas dos céus abertas, para que mais pessoas possam serem convertidas pelo poder de Deus. Então, o que os homens consideram como demora, na verdade, é paciência. O que os homens consideram como demora, na verdade, é oportunidade. Porque a Bíblia diz em 2 Pedro 3,15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Então Deus está dando oportunidade para que os homens se arrependam. Veja o versículo 9, no finalzinho do versículo diz assim, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tanto João o Batista como Jesus Cristo, durante o seu ministério público, pregavam sobre o arrependimento. A mensagem era uma só, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, Mateus 3, versículo 2. E essa, aliás, foi a missão que Jesus Cristo disse que ele recebeu do Pai. Jesus disse assim, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, 32 diz isso. Então o que é arrependimento? Arrependimento é uma dádiva divina. Arrependimento é um presente de Deus, arrependimento é um dom maravilhoso, é algo que Ele nos dá, porque ao nos arrependermos, nós então somos quebrantados e o Espírito Santo age em nós de forma poderosa, que não temos como resistir à sua graça. Mas o que é em si arrependimento também? Arrependimento é mudança de mente, mudança de pensamento, ou seja, é entender que aquilo que nós fazemos, que desagrada a Deus, é pecado, é entender que esse pecado causa morte, pois nos separa de Deus, é entender que esse pecado entristece a Deus e acaba nos prejudicando. Então, quando nós temos um arrependimento, nós então passamos a perceber que tais coisas que o mundo diz que são normais, são aceitáveis, porque todo mundo faz, hoje em dia é diferente, não existe mais esse negócio de bons costumes e valores, não existe mais essa questão de ser um crente conservador, porque hoje o mundo é moderno, o mundo está aí nos dando a oportunidade de fazer o que nós bem quisermos, mas quando nós caímos em si e nos arrependemos dos nossos pecados, então nós entendemos que estas coisas
não devem fazer mais parte da nossa vida. Arrependimento é isso, é a atitude de abandonar o pecado e se voltar para Jesus. Deus nos dá essa oportunidade de fazer isso, a fim de sermos salvos por Ele. Desde os primórdios, irmãos, a gente vê o quanto que Deus tem sido amoroso em chamar o pecador ao arrependimento. Provavelmente muitos aqui já leram a história do dilúvio, em Gênesis capítulo 6, e também já leram a história das duas cidades, Sodoma e Gomorra, em Gênesis capítulo 18. O que nós vemos em Gênesis 6? Nós vemos que o mundo estava vivendo de tal forma que a iniquidade daquele povo subiu até as narinas do Senhor, e Deus se irou, e Ele decidiu: eu vou dar fim a todo ser vivente sobre a terra. Mas Ele disse para Noé: mas eu vou ter misericórdia de você e de sua família. Então você vai construir uma arca. Nós não sabemos exatamente quantos anos Noé levou construindo aquela arca. Mas nós sabemos que Noé, ele começou a construir aquela arca, ou melhor, ele recebeu o chamado de Deus quando ele tinha 480 anos, era novinho. Estava na meia-idade, mais ou menos. Depois seus filhos nasceram, então ao nascer os seus filhos, mais ou menos 50 anos depois, foi que Deus disse assim: agora você vai construir uma arca. E o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos. Aí ele já estava começando a sair da meia-idade, ele já estava mais ou menos assim na faixa de 60 anos, eu acho. Mas nesse período, Deus mandou que Noé pregasse a justiça. Então Noé foi um pregador da justiça. Ele pregou acerca do juízo, ele pregou acerca de Deus, ele pregou acerca do pecado, ele pregou acerca de todas as coisas que Deus estava irado com aquele povo, e aquele povo teve a chance de se arrepender. E nós sabemos qual foi o fim da história. Noé e sua família foram salvos, mas todo ser vivente sobre a face da terra que não entrou na arca, o que aconteceu? Morreu. Aí você olha para Sodoma e Gomorra. Os anjos vão à casa de Abraão. E depois eles se dirigem para aquela cidade, com o fim de destruir aquela cidade. E Deus dá a oportunidade para que Abraão entrasse em sua presença e começasse a interceder em favor daquela cidade. E Abraão intercedeu, 1, 2, 3, 4, mas Deus falou assim: Abraão, sinto muito, mas olha, essa cidade aí também é uma cidade que passou dos seus limites. E é o que nós estamos vendo hoje. Nós vivemos um período de sodomia. E o que aconteceu com a Sodoma e Gomorra não é nada comparado ao que vai acontecer com esse mundo, quando Jesus voltar. Mas Abraão intercedeu. Mas aquele povo também foi um povo que rejeitou a oportunidade do arrependimento. Apocalipse 2, 21 diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Jesus está aqui usando Jezabel como exemplo. E Jezabel, no livro de Apocalipse, ela representa todas as pessoas que praticam todo tipo de perversidade, prostituição e sacrifício aos ídolos. Então Jesus está dizendo aqui em Apocalipse 2, 21, olha, eu dei o tempo foi dado, a oportunidade foi dada, o aviso foi dado, pregadores eu levantei para pregar. Eu até dei ao homem inteligência para criar redes sociais, para que através das redes sociais muitos pregassem o evangelho, para que a palavra de Deus chegasse às pessoas. Eu até dei inteligência ao homem para criar aplicativo da Bíblia. Eu até dei inteligência ao homem para criar uma plataforma de streaming, de vídeo, para que possam gravar vídeos e mandar para as pessoas. Eu até dei inteligência ao homem para construir prédios, para colocar uma placa diferente ali, com nome diferente, porque se você passar na rua e não gostar do nome, tem outra ali na frente que tem um nome que você goste. Ou seja, eu dei todas as oportunidades. Então, naquele dia, quando todos estiverem na presença, no tribunal de Deus, não haverá justificativa, não haverá defesa, não haverá nada que possamos fazer para nos livrar daquele juízo de Deus. A diferença, irmãos, glória a Deus por isso, é que aqueles que estão em Cristo Jesus, quando se apresentarem diante do tribunal do Senhor, não serão julgados segundo os seus pecados, porque os nossos pecados já foram pregados na cruz. Quando estivermos ali, o Senhor Jesus apresentará os cravos em sua mão e dirá: por esses eu paguei.
estão pagos, estão justificados, estão livres, mas nossas obras serão julgadas. O que nós fazemos ou deixamos de fazer serão julgados. Nossas palavras serão julgadas. Nossos pensamentos serão julgados. E aí, de acordo com as nossas obras, o Senhor nos recompensará. Eu quero receber milhões de galardões, se o Senhor quiser me dar. Mas para isso eu tenho que trabalhar para o Senhor. E por que eu quero receber galardões? Para que eu possa ficar envaidecido? Não, primeiro que isso não vai ter no céu. Mas que eu possa me apresentar diante do Senhor, depois de receber esse prêmio, e depositar aos pés do meu Jesus, dizer assim, glórias e honra seja ao Senhor. Porque o galardão vai ser a prova de que eu fui um servo fiel, de que eu trabalhei para o Senhor, de que eu obedeci a palavra de Deus, de que eu produzi frutos, de que eu fui uma árvore frutífera, de que eu não fui um ramo seco, de que eu não estava ligado à videira só para nutrir-me, só para gozar as coisas do Senhor, só para me tornar uma ovelha obesa, mas eu estava ali porque eu queria servir ao Senhor, eu queria adorar ao Senhor, para quando eu chegar lá Ele me recompensar, mesmo eu não tendo nenhum direito a nada do Senhor, mas Ele vai me dar e eu vou devolver e dizer glórias seja ao Senhor, glórias seja ao Senhor. Irmão, não deixe de servir a Deus. Não deixe de louvar a Deus. Assim como o Senhor está dando oportunidade para os pecadores se arrependerem, Deus também está dando oportunidade para pessoas que já gozaram das coisas celestiais, mas que hoje estão frias da fé, estão distantes dos caminhos do Senhor, estão hipnotizadas pelas heresias dos falsos mestres, estão atoladas no lamaçal do pecado, estão desfrutando de um cristianismo mentiroso, de um evangelho mentiroso, de um Cristo fabricado pelos homens, e o Senhor também está dando a oportunidade para esses fazerem um concerto com Deus, de saírem do seu estado de comodismo, de egoísmo e de conformismo com esse século e se voltar para o Senhor arrependidos na presença de Deus. Assim como o Senhor disse para Israel, o Senhor também está dizendo para esses que um dia usufruíram das coisas futuras, mas que hoje desprezaram a presença do Senhor. Deus está dizendo, volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Volta, ó você que está assistindo, que há muitos anos não pisa no templo para adorar o Senhor. Ó você que um dia viveu na presença do Senhor, serviu a Deus com seus dons e talentos. Você que um dia foi um líder na casa de Deus, foi um pastor, foi um presbítero, um diácono, um líder de ministério, um jovem atuante, um adolescente atuante, uma mulher do Senhor, um homem de Deus, mas que hoje enterrou seus talentos ao Senhor. Deus está dizendo para você que Ele está te dando a oportunidade para você recomeçar na presença dEle. Por isso que Pedro está dizendo, o Senhor não retarda, Ele está dando uma oportunidade. Então, o que nós vemos aqui, que essa demora de Deus, ela é misericordiosa. Agora, preste atenção nisso. A paciência de Deus tem limites. A paciência de Deus tem limites. Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E senão, ele diz, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Candeeiro é o lugar onde emanava luz. E Jesus está dizendo que aqueles que não se arrependam, e aí ele está falando para a igreja, ele não está falando mais para o mundo, ele está falando para a igreja, que aqueles que não se arrependam, ele vai remover essa luz.
Ele vai tirar esse brilho. De modo que nós devemos aproveitar a oportunidade do Senhor. Em conclusão, irmãos, assim como nos dias de Noé e de Abraão, muitos não aproveitaram a oportunidade de Deus e por isso pereceram. Hoje também, há milhões que também estão rejeitando a oportunidade que Deus está dando e por isso também perecerão. E nós, irmãos, temos que ter o cuidado para não nos apresentarmos diante de Deus e da palavra de Deus de qualquer forma, e de qualquer forma receber a palavra do Senhor, como se fosse um discurso, uma palestra, como se fosse um assunto qualquer. Todas as vezes que você sair de sua casa, vir ao templo para adorar o Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, esteja sempre em oração. Fala comigo, Senhor. Gere em meu coração temor e tremor, para que algo novo possa acontecer na minha vida. Aqueles que não querem aproveitar a oportunidade, continuarão vivendo absolutamente como se nunca tivessem de prestar contas a Deus um dia. Então temos que lembrar, irmãos, salvação é uma oferta generosa de Deus. Embora seja um ato soberano de Deus, do início ao fim, a Bíblia fala que também há a responsabilidade do homem, e nesse caso a responsabilidade é o arrependimento. Arrependimento. E a Bíblia fala em 2 Coríntios 6, versículo 2: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Deus está falando isso aqui. Então o que Deus está dizendo? Que hoje é o dia, que agora é a hora. E este é o lugar que Deus trouxe você, se porventura você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, porventura você ainda não se arrependeu dos seus pecados, o Senhor está dizendo, eu te ouvi no tempo da oportunidade, hoje é o tempo da oportunidade, amanhã nós não sabemos se esse tempo vai existir ainda para nós. E Hebreus capítulo 4, 7, ele reforça o que Paulo disse, dizendo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como vossos pais fizeram lá no passado. É hoje, não endureça o seu coração, para que naquele dia, quando Jesus voltar, você possa estar na presença dele alegre, satisfeito, feliz e não atormentado. Para que você possa ouvir dele, vinde benditos de meu Pai, entre agora para o gozo eterno na presença do Senhor, e não ouvir o que ele dirá para aqueles que o negam, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Qual é a sua escolha? Deus está dando o tempo da oportunidade. Esse tempo é hoje, e a hora é agora. Há coisas que você pode deixar para amanhã, mas eu te aconselho a não deixar isso para depois, porque você pode dormir hoje e não acordar amanhã. Você pode sair daqui e nem chegar à sua casa. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos que hoje pode ser melhor do que o amanhã. Então eu convido você a fechar os olhos agora e orar. Não somente fechar seus olhos, mas orar. À luz disso, peça a Deus, Senhor, som do meu coração. E peça a Deus, Senhor, mostre-me qual é o meu estado espiritual. Qual é o meu estado espiritual?
Eu posso afirmar com certeza que se o Senhor Jesus Cristo vier hoje, eu vou me alegrar ou eu vou me entristecer? Eu posso afirmar com certeza, Deus, de que se eu morrer hoje, eu estarei com o Senhor nos céus ou vou direto para o inferno? O Senhor está te dando a oportunidade. Hoje é o dia da salvação. Não endureçais o vosso coração no dia da provação. Feche seus olhos e ore.